Shalom, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal Israelita Nazareno. E hoje o meu vídeo é um vídeo resposta, tá? Por quê? Irmãos, vocês já viram aí o título, né? Os judeus messiânicos do Brasil, os falsos judeus messiânicos do Brasil, eles chamam o Eterno de mentiroso, tá? E depois eles que vêm aqui falando que eu deturpo textos, que eu manipulo as escrituras, que eu faço bagunça, que eu estou enganado, que eu engano as pessoas, que os rabinos deles falaram que não é assim, porque eles acreditam no que os rabinos deles disseram, porque o rabino fulano de tal disse isso, porque o rabino que lá... Irmãos, na realidade são todos rabinos fundo de quintal para mim, tá? São rabinos que... Eu já disse para alguns irmãos aqui que eu nem perco tempo de escutá-los, não perco meu tempo. Por quê? Um irmão disse para mim, irmão, mas você tem que ter paciência, você vai ter que analisar. Escute essas pessoas, depois você tira as suas conclusões. Você tem que estudar primeiro, pesquisar, analisar. Aí depois você opina sobre esses rabinos. Mas, irmãos, é por eu estudar, pesquisar, buscar fontes, comprar livros, adquirir obras e estudar com judeus de verdade, tá? Com verdadeiros judeus messiânicos, com verdadeiros rabinos que são de fato judeus, nascido na cultura, crescido na cultura, com língua, costumes judaico. É por estudar a obra e a vida desses rabinos que eu não acredito nesses rabinos brasileiros, irmão, aqui do Brasil. Tá? E eu vou trazer para vocês aqui uma lista de nomes de rabinos judeus de verdade que creem em Yeshua, que tem Yeshua como Mashiach, e não tem Yeshua como um ser criado, gerado, como esses rabinos aqui do Brasil estão falando, irmãos. Aí vocês ficam bebendo dessas fontes imundas, sujas, tá? Dessas pessoas que ficam com o pé no judaísmo e um pé nas escrituras. Eles não sabem se agrada a judeu ou se agrada ao Eterno. Aí eles pegam os textos que convêm da Bíblia, né? Os que convêm eles usam, os que não convêm eles tiram para fora e falam que é enxerto. Pô, aí é uma desonestidade sem tamanho. Aí, pelo amor de Deus, né? Ou a gente crê nas escrituras ou não. Ou as escrituras são a revelação de quem é o Eterno, ainda que limitada, ainda que diz Rav Shaul, apóstolo Paulo, né? Que em partes o conhecemos, né? E em parte profetizamos, proclamamos, ensinamos, né? Nós não temos uma dimensão exata do Eterno para ensinar, né? Conhecemos em parte. Né? Até ele diz para Timóteo, pô, grande é o mistério da piedade. Né? Deus se manifestou como homem, e isso é um fato. Agora, pelas dificuldades que a gente tem de unir os textos e formular como que o Eterno, sendo um, muitas das vezes ele aparece como Pai, como Filho, como Espírito, e aparentemente são distintos, né? As manifestações e as emanações, as manifestações, na realidade são distintas, mesmo assim ainda são o próprio Adonai. Até o Rabino David Stern ele fala na sua Bíblia judaica, quando ele inicia, né, a introdução, que não teve como ele não colocar Adonai, muitas das vezes, na pessoa de Yeshua, e não teve como ele colocar Adonai no Espírito Santo em algum texto. Por quê? Porque os apóstolos citaram o Tanar diretamente, e lá no Tanar é Adonai, é Hashem, é o Eterno. Há dificuldade para nós entendermos? Sim, porque conhecemos em partes, né? Mas um dia a gente vai conhecer realmente como ele é, como diz Paulo. Por enquanto a gente tem que contentar com o que está escrito, com aquilo que está nos revelado, irmãos. Ah, mas eu não concordo. Poxa, então você perde tempo estar com a Bíblia na mão se você desacredita dela. Tá? Simples assim. Eu lembro de um pastor, uma vez, eu não sou fã desse cara, não tenho ele como um exemplo para mim, mas uma frase um dia, quando ele estava ministrando, me chamou a atenção, né? Ele disse assim, olha, a Bíblia diz que o peixe engoliu Jonas, ele ficou 3 dias no ventre do peixe, e o que tem de cientista, o que tem de gente que vem e fala que é mentira, olha como a Bíblia é falsa, como as escrituras tem um monte de fantasia, não dá para se crer nas escrituras. Mas ele disse uma coisa que me marcou nessa época, isso eu escutei dele há quase uns 15 anos atrás, eu acho, ou mais, por aí mais ou menos, muitos anos atrás. Mas ele falou uma coisa, a Bíblia diz que o peixe engoliu Jonas, e eu creio. E se a Bíblia falasse que fosse Jonas que engoliu o peixe, eu acreditava também. Ou seja, ele não põe as escrituras em xeque,
tá? Ainda que se torna, parece algo absurdo, incompreensível, difícil de entender, né? Tanto se fosse fácil, Paulo não falava que a encarnação do Eterno, Deus se manifestar em homem, não seria um grande mistério, né? Paulo fala isso em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, se não me falha a memória, né? Grande é o mistério da piedade, né? Que o Eterno se manifestou como homem em carne. É grande o mistério? É. É dificultoso para nós? Muito, mas nós não podemos negar o que está escrito, tá? A partir do momento que você quer negar o que está escrito por causa que o rabino te falou, meu irmão, as escrituras estão te servindo para nada. Hoje eu vou te falar para você como que verdadeiros judeus de fato entendem as escrituras e como é que eles entendem os textos. Eu quero começar aqui pelo Dr. Eli Eisenberg, tá? Ele tem um livro que chama O Evangelho Judaico de João. Eu tenho essa obra, tá bom? Eu tenho esse livro, né, que é uma visão judaica messiânica de Yeshua. E ele, como um judeu, olha só quem ele é. Vamos ler aqui um pouquinho da história dele para vocês entenderem quem é esse judeu, o Dr. Eli, tá bom? O doutor, biografia e qualificações acadêmicas do Dr. Eli. Eu tenho esse livro, tá? Chama O Evangelho Judaico de João. Ele é em inglês na realidade, tá? Ele é em inglês. Vamos ver aqui como que o Dr. Eli Eisenberg, então, irmãos, acompanha comigo aí a leitura. Vamos continuar aqui para nós entendermos aqui, tá? O Dr. Eli Eisenberg, ele é um renomado estudioso, tá? Ele é um estudioso das escrituras, especializado, né, em estudos bíblicos e cristianismo primitivo, não é o cristianismo atual. Ou seja, os primeiros cristãos, tá? Os primeiros cristãos, como eram a crença dos primeiros cristãos lá, os primitivos, não de hoje, tá bom? Ele possui uma sólida formação acadêmica, tendo estudado em instituições prestigiadas, incluindo a Universidade Hebraica de Jerusalém, onde aprofundou seus conhecimentos sobre a cultura e os textos judaicos. Então ele não estudou com rabinos fundo de quintal, ele estudou em Jerusalém, tá? A Universidade de Stellenbosch, na África do Sul, onde obteve seu doutorado em estudos bíblicos. Ele é um doutor, tá? Escola Teológica Reformada da Filadélfia, onde também realizou estudos avançados. Além da formação acadêmica, o Dr. Eli Eisenberg é um judeu de alta erudição, fluente em hebraico, grego, aramaico, sendo um dos principais nomes no estudo das raízes judaicas do Novo Testamento. Então ele é um judeu erudito, tá? É um camarada que tem uma capacidade intelectual muito grande, né? A gente vai ver que ele viajou em até alguns países diferentes para poder estudar, tá bom? E quem ele é atualmente? Ele é diretor, né, fundador do Israel Bible Center, tá? Atualmente ele é diretor do Instituto de Israel de Estudos Bíblicos, né? Israel Institute of Biblical Studies, e fundador, né, do Israel Bible Center, uma instituição dedicada a fornecer ensino aprofundado sobre as Escrituras a partir de uma perspectiva judaica. Seu trabalho busca revelar as conexões entre o Antigo e o Novo Testamento e proporcionando uma visão mais rica e contextualizada dos evangelhos. A visão do Dr. Eli, né, Lizorg Eisenberg sobre Yeshua. Esse livro que eu tenho dele, tá? Eu tenho esse livro. Olha só como ele diz no seu livro. Em seu livro O Evangelho Judaico de João, o Dr. Lizorg Eisenberg destaca que Yeshua, Jesus, frequentemente falava como se fosse o próprio Deus. Isso fica claro nas Escrituras, irmão. Poxa, né? Vamos lá. Os judeus de sua época entendiam, tá? Eles entendiam por quê? Eles tanto entendiam que o acusavam de blasfêmia, pois interpretavam suas palavras como uma tentativa de um homem se tornar Deus. Olha só. Ou seja, é aquilo que os fariseus, os judeus falavam, né? Como pode, tu sendo homem, faze a Deus a ti mesmo? Por quê? Porque o tom que ele expressava na época e como ele falava, realmente ele atribuía a si como sendo o próprio Eterno.
E os judeus quis apedrejá-lo várias vezes. A gente vê que nos evangelhos que várias vezes eles tentaram o apedrejar e o matar por blasfêmia, né? E foi o que aconteceu. Ele foi condenado por blasfêmia. No final da história foi exatamente isso, né? No entanto, segundo o autor, o Dr. Eli Zidenberg, tá? Segundo ele, então, no seu livro que eu tenho, tá? No entanto, segundo o Dr. Eli, né, eles não compreenderam a verdadeira maravilha do evento. Presta atenção nisso daqui, irmão, é forte, hein? Não era um homem tentando se fazer Deus. Olha só o que esse judeu fala. Mas sim Deus, né, que se fez o homem. Tá vendo como é que os judeus da época não entendiam Yeshua? Ele chegava, tu blasfêmia, tu é um blasfemo. Onde se pode homem se fazer a ti mesmo Deus? Quando Yeshua perdoava pecado, eles chegavam, mas só Deus pode perdoar pecado? Como é que esse homem está perdoando pecado? Quem diz que ele tem autoridade para perdoar pecado? Porque se a Torá, se os escritos de Moshe, se o Taná nos revela que só Deus pode perdoar pecado, esse camarada fica perdoando pecado? É um blasfemo mesmo, ele comete blasfêmia. Só que olha só o que esse judeu ele fala, irmão. Então olha só, essa visão está alinhada com a crença judaico-messiânica de que Yeshua era a manifestação visível de Adonai na terra. O próprio Evangelho de João confirma isso. Os líderes religiosos os questionaram, né, que os questionavam, né, na época, o questionaram porque, olha só o que Yeshua ele declara. Antes que Abraão existisse, eu sou. Oxe, então ele não poderia ser alguém que nasceu ali de José e Maria. Quando ele fala isso, eles entenderam. Falou, blasfêmia. Como é que antes de Abraão existir, esse camarada já existia? Ele quer dizer que ele tem uma natureza, então, antes de Abraão? Ele já existia antes de Abraão? Ele está atribuindo atributos que só Deus tem. Então, o que acontece? Fazendo referência direta, presta atenção, antes que Abraão existisse, eu sou. Na visão judaica messiânica, que o doutor Eli concorda, ele estava fazendo uma referência direta ao nome divino revelado a Moisés em Êxodo 3,14, onde ali no texto é Erier, Asher, Erie, no aramaico é Enaná, onde o Eterno fala para o povo de Israel que eu sou. Por isso que o evangelho de João, ele é tido como um evangelho que mais forte, nível Sod, que revela a divindade do Mashiach. Os 4 evangelhos, irmão, eles têm 4 níveis de linguagem também, né? Que é Remes, Peshat, meus irmãos, esqueci o outro, que são 4 níveis de revelação, que me fugiu agora da cabeça aqui. Reme, Peshat, e o outro que me fugiu aqui, e o último é o nível Sod, que é o nível de mistérios, tá? Assim, tem qualificações, tá? Dentro das revelações, tem o que tem mais valores literários, um que traz mais valores históricos, outros tem uma mensagem mais figurativa, né? Que tratam mais de símbolos. E o evangelho de João, ele já é um evangelho mais revelador. Ele é um evangelho que é considerado nível Sod, nível mistério, tá? Dentro do judaísmo. Quem estuda judaísmo que sabe que tem esses 4 níveis, tá? De interpretação de textos, que começa ali pelo mais simples, chegando até o nível Sod, que é o último nível, nível de mistério. Mas me fugiu aqui da cabeça agora o Drash, tá? Peshat, Remes, Drash e Sod. São 4 níveis para entendermos os textos. E o Evangelho de João, segundo a maioria dos acadêmicos e dos estudiosos, eles têm o Evangelho de Yohanan como o Evangelho nível Sod, nível de mistério. É aquele Evangelho, irmão, que revela muito mais, tá? O que ele diz é muito mais do que está escrito. Tem mistérios profundos ali. E esse Evangelho, ele revela que Yeshua não era um mero homem, mas que sim, ele era o próprio Eterno. Com base no que, irmão? Com base no Tanar, tá? Adonai disse que ele viria, e antes dele vir, ele enviaria o anjo, né? Aquele que ia preparar, o mensageiro, que iria preparar o seu caminho.
A Bíblia diz que parece Yohanan pregando e fazendo veredas ali, aplainando o caminho para a chegada de Adonai. E quem que apareceu logo após João? Yeshua. Quando Yeshua ele nasce, o anjo fala o que no Evangelho de Lucas para os pastores: nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Adonai. O anjo falou isso. Agora eu vou ficar com os rabinos pé de chinelo aqui do Brasil, ou eu vou ficar com o anjo? Poxa, se o anjo falou que quem nasceu foi Adonai, acabou, irmão, não tem conversa, tá? Depois o anjo também, a profecia também vai falar que o profeta Isaías, né, e os outros profetas anunciam que quando Adonai viesse, ele traria sinais, né? Os coxos saltariam, as línguas seriam soltas, os cegos ouviriam, os mortos seriam ressuscitados, enfim. Quando Adonai chegasse, teria sinais. E o que aconteceu quando Yeshua chegou? Quando Yohanan João, o Batista, conhecido assim, mandou perguntar para Yeshua: tu és aquele que vinha, o Adonai, que eu vim preparar o caminho? Lembra que João ele veio preparar o caminho para quem? Adonai. Tá? Adonai, o texto em aramaico siríaco é de Maria, tá? Ali tá Maria, que é Adonai. Os textos em grego tá Kyrios ou Kyrios, tá? Que é também uma referência ao tetragrama. Então João, ele veio e preparou o caminho para Adonai. Só que chegou lá na frente e ele ficou perguntando: poxa, será que esse realmente é Adonai? Será que realmente ele é Adonai? Aí João, como um judeu, estudava Torá, Tanar, tinha outra profecia: quando Adonai se manifestar, quando ele vier, os coxos ouvirão, né? Os surdos, os coxos andarão, os coxos andarão, os surdos ouvirão, né? O mudo, a língua se soltará, os mortos serão ressuscitados, enfim, aqueles sinais que seguiam o ministério de Yeshua. E Yeshua mandou qual resposta para João? Poxa, João apareceu para preparar o caminho para Adonai. Então ele está esperando que Adonai realmente veio, de forma de homem, é claro, né? Yeshua não, Adonai não veio com toda a sua glória. Paulo fala que para ele vir ele se esvaziou, tá? Assumiu a forma de homem. Paulo diz que é grande o mistério dessa manifestação de carne do próprio Deus, que é realmente um mistério, difícil explicar, mas veio. E João perguntou, vai lá, pergunta para Yeshua, para esse homem: será que ele é aquele que eu vim preparar o caminho? Será que realmente eu cumpri a profecia de preparar o caminho para Adonai? Aí Jesus mandou falar para ele: fala para ele que os coxos andam, os mudos falam, os cegos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E pronto, é a profecia do profeta, irmão. Adonai disse que quando viesse, isso aconteceria. Foi a resposta que João precisava ouvir, tá? Então, irmãos, preste atenção. Não tem como a gente negar isso, e os rabinos brasileiros estão constantemente negando, falando que não. Eles estão pegando a Bíblia e jogando no lixo. Porque Adonai sim se manifestou em carne. Isso foi falado por João, foi falado por Paulo. Tá? Então, pelo amor de Deus. Então aqui ele se revela, na realidade, quando ele fala eu sou. Os judeus entenderam o que ele quis dizer. Sim, os rabinos de hoje não entendem, não estão entendendo nada. Mas os judeus da época entenderam, tanto que quiseram apedrejar Yeshua. E o doutor aquele que é um judeu de verdade, não é um ex-cristão que descobriu que é descendente de judeu, não, é judeu, tá? Que cresceu na cultura, tá bom? A influência de C.S. Lewis, olha a influência dele. Vamos continuar lendo aqui. A influência de C.S. Lewis, ele vai falar aqui agora, para quem não sabe, quem que é C.S. Lewis? Antes de eu explicar, C.S. Lewis foi um grande teólogo, tá, irmão? Vou ler aqui porque fica mais fácil, ó. O doutor Lizorken Eisenberg, que é o doutor Eli, esse judeu renomado, ele cita C.S. Lewis no seu livro, tá? O Evangelho Judaico de João, ele cita realmente essa frase aqui, que é uma das mais famosas, irmão. Famosas, títulos de louvores, de música, de filmes, de vídeos, de estudo. Essa frase se tornou famosa no mundo todo, a frase de C.S. Lewis, que é um teólogo, né, do século XX. E o doutor Eli, nesse Evangelho Judaico de João, ele cita, eu tenho um livro, realmente ele cita, tá? Eu li isso no livro. O doutor Eli Eisenberg também cita C.S. Lewis para reforçar o seu argumento sobre a identidade de Yeshua.
C.S. Lewis, um dos maiores teólogos cristãos do século XX, afirmava que Jesus não poderia ser apenas um mestre moral, pois suas declarações eram radicais demais. Se ele não fosse quem dizia ser, então só poderia ser um lunático, um mentiroso ou um enganador. Vocês já ouviram essas frases, irmãos? Tem filmes aí que as pessoas citam. Eu já assisti várias obras aí, li livros que tem essa citação. Ou Yeshua era quem ele dizia ser, porque os judeus entendiam, só esses judeus do Brasil que não entendem, né? Infelizmente. Ou ele era o que era, ou ele era isso daí, irmão. Um lunático, mentiroso e enganador. Tá bom? E o Eterno, um mentiroso. Porque o Eterno disse que ele viria, como eu disse, estava falando, as profecias, olha só, Adonai, João viria, prepare o caminho para Adonai, Adonai viria, curaria, Adonai disse que seria vendido por 30 moedas de prata, tá? Também Zacarias, tá? Falaram, vão avaliar o meu valor, 30 moedas de prata, Yeshua foi vendido por 30 moedas de prata. Adonai disse em Zacarias 12:10, e olharão para mim a quem transpassaram, a quem perfuraram. E a gente vê que Yeshua é que foi transpassado e perfurado na cruz, né, na estaca de execução. Então, meus irmãos, Yeshua e os apóstolos eram enganadores e o Eterno mentiroso? O Eterno falou que viria, que seria vendido, que ia mandar alguém para preparar seu caminho, que ele ia abrir a vista aos cegos, os coxos, mortos ressuscitar, ia ser transpassado no madeiro, mas aí, em última hora, ele manda outro no seu lugar, outra pessoa que não é ele, então ele é um mentiroso. Então a Techuvá brasileira chama o Eterno de mentiroso, Jesus de um lunático, mentiroso, enganador, e os apóstolos de um bando de falsificadores da verdade que proclamaram a mentira, escrevendo inverdades do Novo Testamento. É isso realmente que acontece? Para esses judeus do Paraguai e do Brasil, porque eles negam as escrituras, então é isso que eles atribuem ao Eterno, a Yeshua e aos apóstolos. É simples assim. Vamos lá, ó. Essa reflexão apoia a tese do Dr. Eli, né? Que Yeshua não poderia ser apenas um profeta ou um mestre da moral, pois ele fez reivindicações diretas da sua deidade, da sua divindade, da sua Elohut, tá? O Evangelho de João e a divindade de Yeshua. O livro, o Evangelho Judaico de João, que é feito pelo Dr. Eli, apresenta diversas evidências de que Yeshua se identificava como Deus encarnado. O doutor Lizoy Kenzenberg analisa passagem-chave para mostrar como a estrutura literária do Evangelho de João enfatiza essa verdade. Por exemplo, João 10:30, Yeshua declara, eu e o Pai somos um. Esta afirmação gerou uma reação imediata dos judeus que pegaram pedras para apedrejá-lo, pois entendiam que ele estava se igualando a Deus. Presta atenção. Uma coisa que vocês têm que entender, o próprio Daniel Boyarin, que é um judeu ortodoxo erudito, ele não crê que Jesus é o Messias, é um judeu ortodoxo, tá? Grande erudito. Busca aí vídeo dele que ele chama Daniel Boyarin, ou Daniel Boyarin. Judeu ortodoxo de alta erudição, e ele fala, e ele é especialista no judaísmo do Segundo Templo, que é conhecido também como judaísmo antigo, tá? Que é o judaísmo que data 500 antes de Yeshua até os 70 depois de Yeshua, a destruição do templo. Então é o período do Segundo Templo. Existia o ensinamento de 2 poderes no céu. Isso começou a ser ensinado por volta de 200 anos antes de Yeshua se manifestar. Era ensinado que tinha 2 poderes no céu. Só que esses 2 poderes no céu era assim, irmão. Não é que tinha 2 deuses no céu, mas sim que o Eterno, ele tinha níveis de revelação. Ele era o Todo-Poderoso, mas ele também se manifestava de forma inferior, né? Visível para as pessoas, tá? Sendo o próprio Adonai, mas numa dimensão diminuída. Então ele era Adonai, sim, mas não era o Adonai em toda a sua glória. Era uma redução do Eterno visível que poderia comunicar com as pessoas. E esse ensinamento ele foi banido
logo após Yeshua. Os rabinos cortaram isso, tá? E eles esconderam os estudos desse livro, tá? Para não deixar proclamar, porque senão ia ser aplicado diretamente em Yeshua. Eles iam falar, poxa, se nós não cortar esse ensinamento, os cristãos já estão ensinando que esse segundo poder é o Messias, é Yeshua, é esse homem aí que eles têm como Messias. É Yeshua, tá? Não é que tinha dois deuses, era um. Mas as suas formas de se revelar era distinta, tá? E diferentes. E chamava-se Teoria dos Dois Poderes no Céu. O livro, ele está em inglês, eu também tenho esse livro que chama Two Power in Heaven, tá? Você pode também adquirir, eu tenho até em PDF aí nas plataformas, certo? Então, o que acontece? Fica muito bem claro que Yeshua se conecta como sendo essa segunda autoridade. Essa segunda autoridade que não é outro Deus, mas sim que é uma emanação do mesmo Deus, só que de forma resumida, visível, que pode ter contato com a sua criação, tá bom? Então, outro exemplo está em João 1,14, onde o apóstolo João descreve que o verbo era Deus e que o verbo se fez carne e habitou entre nós, confirmando a doutrina da encarnação de Deus. Então, conclusão aqui. O estudo do Dr. Eli Lizorg-Eisenberg reforça a compreensão de que Yeshua não é apenas um mestre, um profeta, mas sim Deus encarnado. Isso daqui é um judeu de verdade, erudito, irmãos. Tá vendo por que quando eu fico escutando as papagaiadas dos rabinos aqui do Brasil, eu venho aqui e denuncio mesmo? Porque eles não aprendem com verdadeiros judeus. Eles são papagaios reprodutores de hereges, de pessoas que não entendem nada de cultura judaica. Eu sou perito em cultura judaica? Não, eu também não sou. Mas eu procuro estudar com quem é. Porque eles podem me passar fontes verdadeiras e confiáveis. Não esses fundos de quintal aqui do Brasil, tá? Então o estudo do Dr. Eli reforça que Yeshua não é apenas um mestre e tal, mas sim Deus encarnado. Sua obra ajuda a restaurar a visão judaica original do Evangelho de João, esclarecendo equívocos históricos, reafirmando que o maior mistério da fé não está em um homem tentando se fazer Deus, mas no próprio Deus se fazer homem e redimir a sua criação. Aqui para baixo eu nem vou entrar mais, porque é só uma conclusão. Então, meus irmãos, olha aqui para mim agora. Por que eu fico aqui combatendo esses falsos judeus messiânicos do Brasil? Porque eu tenho estudado, irmãos, e pegado livros, obras de verdadeiros judeus. Os verdadeiros judeus não ensinam isso. Os verdadeiros judeus não pegam as escrituras e jogam na lata do lixo como estão fazendo aqui. Não é porque nós temos dificuldades de conciliar a revelação que está em partes para nós, que nós temos o direito de dizer que o Eterno é mentiroso, que ele falou que via, não veio, mas mandou seu filho que é outra pessoa. Que nós vamos negar que Deus se fez homem, como Paulo diz, que é um mistério muito grande, mas Deus se manifestou em carne. João falou isso. João ainda deu um alerta, olha, quem negar que ele é eterno, que o Elohim, que a palavra, que a Menra, que a Merta, que a Davar, que o eterno, que Deus não encarnou, não se fez carne, esse tem o espírito do anticristo na vida, a verdade não está neles. Aí vem aqui as pessoas falando, você é louco, você tá mentindo, você tá deturpando o texto. Não, eu tô crendo nos textos, tá? E proclamo a Bíblia como ela é. Eu não faço malabarismo, eu não distorço as escrituras. O que está escrito eu creio e acabou, irmão. Ah, mas eu não creio assim, então você está perdendo tempo. Vai comprar gibi da Turma da Mônica, vai comprar livro de romance, vai fazer outra coisa. Dá sua Bíblia para quem vai ler e respeitá-la como palavra de Deus, tá? Aqui para baixo eu tenho um nome aqui de alguns rabinos que são judeus. Tem alguns estudos deles aqui. Só para vocês verem que o Dr. Eli não é o único. Vamos ver outros rabinos também que vai. Deixa eu dar só os nomes aqui para vocês poderem pesquisar aí depois. Eu não vou trazer um estudo sobre eles não, mas você pode pesquisar. Porque são outros judeus verdadeiros que cresceram na cultura judaica,
que são fluentes em hebraico realmente, que são judeus de fato, que abraçaram a fé no Messias, e não ensina essas besteiras, meus irmãos. Olha só, vamos aqui, ó. Dr. Michael Brown, olha aí comigo. Dr. Michael Brown. Vamos aqui pegar quem ele é e o que ele ensina. Ó, Michael Brown é um erudito judeu messiânico, com doutorado em línguas e literaturas do Oriente Próximo pela Universidade de Nova York. Né? Perdão, deixa eu ler de novo aqui. Ele é um erudito judeu messiânico com doutorado em línguas e literaturas do Oriente Próximo pela Universidade de Nova York. E autor aqui de livros também, né? Sobre aqui as objeções, né, judaicas sobre Jesus. Ele tem uma obra sobre isso, tá certo? Ele aborda, né, questões sobre a messianidade e a divindade de Yeshua. Outro judeu aqui também erudito, tá? Judeu de fato, Dr. Arnold Furstenbaum, fundador aqui também do Ministério Ariel Ministry, né, possui doutorado em teologia pelo Seminário Teológico de Dallas. Em sua obra Jesus Was Due, eu sou ruim de inglês, hein, irmão? Enfim, na obra desse livro que ele tem aqui, ó, ele explora a identidade messiânica e divina de Yeshua a partir de uma perspectiva judaica. Outro judeu, Daniel Juster, um dos líderes do movimento judaico-messiânico com doutorado em teologia, autor também desse livro aqui em inglês, que você está lendo aí, onde discute a continuidade entre a fé judaica e a crença em Yeshua como Messias divino. Dr. Michael Kinsey, teólogo judeu messiânico com doutorado em estudos do Novo Testamento pela Universidade de Michigan, né? E tem aqui também outro lugar que ele também estudou aqui sobre o judaísmo, e ele argumenta a favor da divindade de Yeshua dentro de uma conexão judaica da fé judaica. Dr. Richard Harvey, erudito judeu messiânico com doutorado pela Universidade de Cambridge, né, autor também de livros também, tá certo? Onde explora também a identidade de Yeshua como Deus encarnado. Eu vou pular aqui um pouco, vamos para o outro aqui embaixo. O doutor Eitan Bar, também judeu messiânico, contemporâneo, que defende a divindade de Yeshua. Além dele, há também outras figuras históricas, outros rabinos que já não estão entre nós, tá, irmãos? Que já partiram, uns ainda estão vivos, né, mas alguns já não estão, que também seguem a mesma coisa, irmão, que não ensinam o que os nossos rabinos aqui do Brasil ensinam. Que são quem, ó? Isaac Lichtenstein, Tzvi Sadan, Isaac Shapira, né, conhecido por várias obras. Aqui tem uma biografia, né, do Isaac Lichtenstein, que era um rabino húngaro. Aqui também tem um pouco da biografia do Tzvi Sadan aí, esse camarada também estudioso, né, e que também é contemporâneo, né, e ele explora também essas verdades sobre Yeshua. E aqui também Isaac Shapira, autor aqui, né, do O Retorno do Porco Kosher, que é uma obra que ele tem. Ele também, né, argumenta em favor da divindade de Yeshua a partir de fontes judaicas tradicionais. Então, meus irmãos, que o Eterno ilumine a mente de vocês, tá? E que ele preserve vocês em toda a verdade e justiça, e que vocês sejam libertos desses falsos judeus messiânicos. É um vídeo duro, a mensagem é dura, mas que verdade seja dita. Vocês precisam acordar para entender que vocês estão sendo enganados por esses líderes que se acham que são judeus, tá? Mas que na realidade são cristãos que converteram a sua fé em Yeshua, que adoravam Yeshua, que tinham a Bíblia como manual férreo e prática. Agora descobriram que são descendentes de judeus, partiram para o judaísmo, jogaram a Bíblia no lixo e começam a ensinar um monte de besteira, e a besteira está expandindo para o Brasil. Mas se depender de mim, essas mentiras serão cortadas, porque eu vou estar aqui para isso, tá? Eu estou aqui deixando o meu canal à disposição do Eterno para combater essas mentiras e defender as Escrituras, porque as Escrituras de Gênesis a Apocalipse é o único manual de fé, regra e prática confiável que nós
temos que ter, tá bom? Que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilha, nos ajude aí, irmãos, tá? Porque a peleja é grande, mas maior é o Eterno que nos dará a vitória por Yeshua HaMashiach. Até o próximo vídeo em nome do Senhor Jesus, do nosso Senhor Yeshua HaMashiach.